Chamo Pedro Rodrigues e sou técnico afinador do piano há 30 e tal anos. À tarde não se pode, e por isso é que... Espera aí... Vim para Lisboa porque vim em trabalho, quer dizer, fundamentalmente é isso. Vim trabalhar para Lisboa, em pianos, concretamente. E vim para uma loja de pianos, um tio meu, e montámos de imediato umas oficinas. Eu fui aprender com um grande mestre, o João Pio. E é um tipo que, cujo pai era dos melhores afinadores da Europa. E realmente aprendi, tive uns meses largos com ele, e de forma que aprendi toda a parte mecânica, técnica e de afinação. Mas o ir para afinador tem muito a ver comigo mesmo. Eu tenho formação musical, eu sempre fui muito exigente, musicalmente falando, em termos de comparação de sons, de definição de sons. Mesmo os meus amigos com quem eu toquei diziam sempre, bem, era uma pessoa que tinha um ouvido musical mais apurado que conheciam. Isto porquê? Eu desenvolvi ao longo de toda, desde a minha infância, tocava harmónica, e depois toquei acordeão, depois toquei viola, depois toquei piano, depois fui para o conservatório. Bom, mas desenvolvi o meu ouvido musical, sempre foi muito apurado. Daí, realmente, o primeiro passo para ser afinador é esse. Depois, evidentemente, quer dizer, toda esta tarimba há 30 e tal anos, a afinar pianos, atingi um grau de exigência e de perfeição bastante grande, que é consequente desses anos todos. É uma profissão que tem que ser mestre, porque é assim, isto não se aprende em escola. Evidentemente tem que haver alguma teoria, tem que haver uma teoria, mas a tarimba é que tem que ser mestre tem que ser uma coisa muito pessoal. Quando ela aparece só uma, ela ainda bate, vai. Sim. E isso tem que se anular. Já percebi. Não pode haver uma escola. Eu sei que há, mas não é daí, não vem nada. Poderá vir ser por princípio. O mestre só. O mestre é que vai corrigir formas e que vai ensinar formas de aprender, de exigência e comparação entre os sons, e a forma de afinar, e a sensibilidade de subdividir, por exemplo, uma nota em comas. É 10 para um lado, 10 para o outro, nós estamos ali a jogar dentro da mesma nota. É uma coisa que eu ouvi, e 99% das pessoas não sabem o que é, quer dizer, subdividir uma nota. Como é que é uma nota? A pessoa tem uma nota definida, a não ser quem ouve, mas não vê, nós vamos ao pormenor de subdividir uma nota em si. Portanto, isto tem que ser aprendido mestre para discípulo, porque não há hipótese de ser de outra forma. Um afinador digital, o ouvido humano tem umas incorreções que se tornam agradáveis ou menos agradáveis com a afinação. Se nós fizermos concretamente uma afinação matemática num piano e correta com um afinador vulgar,
que há por preços muito baratinhos no mercado, não sei o quê. A afinação no final, o piano parece-nos que não está afinado. Num afinador que se preze, tem que lhe dar sempre o cuido pessoal no final do piano. Vamos lá ver, é uma profissão que se vai, não sei, isto é muito subjetivo, mas eu acho que para desaparecer tem que desaparecer os pianos. Porque na totalidade eu não conheço nenhum pianista, um pianista clássico, ou de jazz, seja daquilo que for, que saiba afinar o piano. Tem que haver sempre um afinador por trás de um pianista. Porque, evidentemente, que o afinador sem o pianista também não é nada. Só que tem que haver uma conjugação. Muitas vezes não é tido em linha de conta, nem se lhe dá muitas vezes a importância ao afinador. Mas só que um grande pianista, se tocar num piano desafinado, é uma tristeza. Quer dizer, nem ele consegue tocar, nem as pessoas conseguem ouvir. Não era a necessidade dos dois. Eu não acredito que seja uma profissão que desapareça. Acredito sim é que haja cada vez mais, e há cada vez mais, exigência em musicais, porque há uma formação mais uniformizada da música, que é muito bom. E, portanto, eu acho que não, é uma profissão que não vai desaparecer. É de poucos, porque realmente isto tem que ser praticamente um dom, isto não se aprende só. Tem que haver gosto muito pessoal e uma vontade própria para manter uma coisa destas. Devido ao pormenor e ser um trabalho extremamente artesanal, a parte da reconstrução e até a afinação tem algo de artesanal. É uma coisa que se não se faz com gosto é escusado, porque realmente isto tem que haver uma vontade muito grande e eu gosto imenso daquilo que faço. E a hipótese de ter outra profissão está perfeitamente fora de causa. É aquilo que eu gosto e que eu gostei sempre de fazer. Evidentemente que eu já toquei, as minhas bandas, as minhas coisas, eu não sei o quê, informação e tal. Mas isto é uma parte que realmente me preenche e que eu pessoalmente, só mesmo com muito gosto, o gosto que tenho por isto é que ainda mantenho nesta fase da vida isso. Este tipo de atividade.